Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Faz muito tempo que eu não gravo vídeos aqui para o canal, mas eu vou retomar o canal, tá? Que eu imagino que vai ser uma boa notícia para muitos de vocês. E pretendo agora gravar vídeos com mais regularidade, tá bom? Então, gente, podem enviar suas sugestões de vídeos. Eu pretendo mostrar vídeos sobre vários softwares, né? Então, por exemplo, sobre o AutoCAD, sobre o AutoCAD Civil, sobre Excel, PowerPoint também, para mostrar para as pessoas como é que funciona, como é que se faz uma apresentação com uma qualidade razoável, né? Enfim, procurar mostrar recursos de vários programas. E essa sequência de vídeos que eu vou começar agora é sobre dicas de AutoCAD. Então, nós vamos ter alguns truques, alguns macetes e alguns comandos que são pouco destacados no AutoCAD e que vocês podem utilizar. E, bom, enfim, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem enviar, tá? Sugestões de vídeos e assim por diante, tá bom, pessoal? Bom, vamos direto para o vídeo. Aqui, a intenção desse vídeo de hoje é ensinar como é que você insere PDFs dentro do seu desenho, do seu projeto. Antigamente, quando você inseria um PDF, ele vinha como se fosse uma imagem de fundo. Tanto é que se chamava PDF Underlay. Ainda existe essa expressão underlay, né? Underlay layers. São layers que são colocados por baixo para servir como referência. Você até conseguia pegar pontos de referência e tal, mas não era a geometria em si. Com esse comando aqui de importação de PDF, você consegue trazer, converter mesmo para vetor os objetos que você vai importar. Tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui para vocês terem uma ideia. Vamos lá direto para o comando. Então fica aqui no menu Insert, PDF Import. Eu clico nele. A primeira coisa que ele vai pedir para eu fazer é selecionar o arquivo PDF que eu quero importar. Eu vou importar aqui esse arquivo, por exemplo. Tá? Então o arquivo foi feito em AutoCAD e com base no AutoCAD foi gerado o PDF dele. E aí, ok, eu quero tentar recuperar alguma coisa dele, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer. Eu vou dar um abrir. E aí, gente, entra essa tela aqui. Nessa tela, a primeira coisa é escolher o arquivo. Já está escolhido, porque eu escolhi antes de entrar. Se eu tiver várias páginas no meu projeto, eu posso marcar que página eu quero importar. Nesse meu caso aqui só tem uma, né? E olha só, ele até reconhece o tamanho da folha certinho, tá? Então ele vai trazer isso aí já com a escala definida, tá bom? Então está dentro da folha, ele vai trazer 594 por 420, perfeito. Ok, então escolheu a folha, aí você tem o ponto de inserção que você pode especificar na tela, se você marcar essa opção aqui, tá? Ou você pode deixar liberado aqui e ele mesmo insere para você em alguma posição. Muito bem. Qual é a escala? Você pode aumentar ou diminuir o tamanho do desenho. Se você coloca 1, ele vem no tamanho original. Coloca 2, vem o dobro do tamanho. Coloca 0,5, vem metade do tamanho. Você pode definir também uma rotação diferente aqui. Bom, nessa rotação você tem uma lista com alguns valores pré-definidos que normalmente a pessoa recebe o arquivo. Às vezes o arquivo está deitado e ela quer que ele fique em pé. Então ela já escolhe aqui para girar 90 graus, por exemplo, tá? Sempre lembrando que é no sentido anti-horário. Aí você vai determinar que dados você quer importar. Você quer importar geometria vetorial, então você marca aqui. Alguns lugares você vai ter preenchimentos sólidos. Então esses preenchimentos sólidos, tipo a Shura, por exemplo, você pode marcar aqui para ele importar também. Textos com fontes do tipo TrueType, né? Aquelas fontes do Windows, tá? Arial, essas fontes assim, que você quer importar também. E se tiver imagens, porque às vezes você tem uma imagem aérea do lugar, ou qualquer tipo de foto, qualquer coisa que você tenha inserido no PDF, ele pode trazer para cá também para você, tá? Sempre lembrando que ele tenta converter para vetor as coisas, mas a imagem não. A imagem ele vai trazer ela realmente como uma imagem mesmo, não vai tentar converter para vetor, que senão ficaria uma coisa gigantesca, né?
Bom, e que layers? Aí ele pode usar os layers do próprio PDF, os layers estão definidos, né, dentro do PDF, se for um PDF feito no AutoCAD, ou ele pode criar layer baseado nos tipos de objetos, né, texto e preenchimento sólido, por exemplo, ou trazer tudo para o layer corrente, o layer que você está usando atualmente. Então eu vou deixar marcada até essa opção. Aliás, eu vou deixar essa aqui, para ele usar os layers do próprio PDF, porque aqui pode ter layers definidos, eu não tenho certeza. Bom, e aí as opções. Eu posso importar tudo como se fosse um bloco, não vou marcar essa opção. Eu quero que ele tente trazer as coisas separadamente. Aqui, ele pode juntar as linhas e arcos, ou seja, ele vai juntar segmentos de arcos e de linhas para formar uma única polilinha, vamos dizer, né? Dentro de uma certa tolerância, é claro. Bom, converter preenchimentos sólidos em achuras. Então ele pode tentar converter, quando ele encontrar um preenchimento sólido, ele tenta converter, transformar numa achura. E também tenta aplicar espessuras de linhas, né? Então ele encontra uma linha mais gordinha, ele tenta aplicar uma espessura de linha ao invés de entender que ali é por exemplo, um preenchimento sólido numa linha, né? Então ele vai tentar aplicar a espessura de linha. E aqui é interessante, ó, ele pode inferir. O que significa inferir? Ele pode tentar adivinhar quais são os tipos de linhas quando ele encontrar traços colineares. Então, imagine que você tem vários tracinhos que estão no mesmo alinhamento. Ele pode tentar adivinhar que aquilo lá é uma linha tracejada, por exemplo, e substituir por uma linha tracejada. Vou até deixar marcado aqui. Tá? Bom, aí você tem opções aqui. Nas opções, você pode determinar qual é a pasta em que ele deve importar as imagens do PDF que você está trazendo. Tá? Então, se você quiser, você pode especificar uma pasta diferente aqui, só clicar e 2 vezes especificar a pasta que você quer. Tá? Bom, não vou mexer nisso aí, simplesmente vou dar um OK e ele vai tentar fazer a importação. Fez a importação. Olha que resultado interessante. Claro que não fica perfeito, mas olha, por exemplo aqui, ó, ele traz isso aqui como se fosse um vetor, tá? Visualmente fica perfeito, né? Aqui, ó, isso aqui, ele entendeu que é uma geometria de uma achura. É uma achura, perdão. Então, olha, já entendeu que esse objeto é uma achura porque eu marquei aquela opção para ele tentar reconhecer os objetos como achuras. Como eu marquei aquela outra opção de tentar transformar em linha tracejada, ó, veja aqui, ele fez uma linha tracejada aqui, ele tentou adivinhar, porque né, tinha trechos que estavam cortados da linha, e tentou transformar e acabou dando esse efeito que eu não queria. Então aquela opção de transformar, tentar adivinhar se a linha é tracejada ou não, pode ser um tiro no pé, tá, gente? Para esse tipo de situação aqui. Então eu faria de novo a importação sem marcar aquela opção. Aqui ele vai tentando, por exemplo, aqui ele conseguiu entender que isso aqui é um círculo, né? Ele trouxe como um objeto círculo do AutoCAD normal, tá? E os textos ele vai lá e coloca aqui, tá? Os textinhos ali para você. Então, no geral, ele traz o desenho certo. Se eu vou medir aqui, olha, eu vou medir, por exemplo, aqui, ó, 297, né? 420 por 297 isso aqui. Então ele traz dentro do tamanho correto, tá? O desenho fica numa escala certa, talvez você tenha que fazer um pequeno ajuste. Olha aqui, aqui você tem uma achura, ele reconheceu como achura. Aqui, ó, ele não reconheceu como achura, embora seja uma, tá? Ele não conseguiu identificar isso aqui como um padrão de achura. Ele tenta, né? Tenta resolver e assim por diante. Ó, isso aqui, por exemplo, ele já conseguiu reconhecer como um texto, porque é uma fonte TrueType. Tá? Diferente, por exemplo, dessa, que é uma fonte que não é TrueType, é uma fonte do AutoCAD, e ele então não conseguiu transformar, ele transforma em linhas. Certo, pessoal? Então, esse comando é bastante simples, tá? Bastante fácil de usar. Vejam aqui, ó, cota, por exemplo, ó, ele representa desse jeito. Quer dizer, se você não tem nada, nenhuma referência do desenho, isso aqui já te ajuda, tá? De repente algum objeto, por exemplo, isso aqui, você quer transformar num bloquinho seu, você não tem nada desse bloco, você quer tentar usar isso aqui, uma parte disso, você pode importar e usar como seu PDF, tá bom? Ah, gente, uma última coisa que eu havia esquecido de comentar com vocês é o seguinte. Eu estou pensando agora numa maneira de distribuir certificados de participação nos cursos que eu disponibilizar aqui no canal. Só que para isso eu não quero que assim a pessoa simplesmente se inscreva no canal e já tenha o certificado dela.
eu quero que seja uma coisa mais séria, né, para não virar para não desvalorizar justamente o certificado, né? Então eu vou pensar, nos próximos dias eu vou apresentar aqui um vídeo com um modelo de trabalho que a gente pode adotar para a emissão desses certificados aí, tá? Alguma maneira de eu verificar o mínimo de conhecimento que as pessoas tenham adquirido nos vídeos, né? E assim eu acho que todo mundo acaba saindo ganhando com isso, tá certo? Também é importante para muitos de vocês ter o certificado para poder apresentar, né? E de repente incluir no currículo, né? E formalizar que de uma maneira ou de outra participou de um treinamento, né? Mas tudo bem, isso aí depois a gente vê e aí eu comento com vocês nos próximos dias. Vamos tentar então manter uma certa regularidade dos vídeos de agora em diante, né? Se vocês tiverem sugestão do que incluir nos vídeos, né? O que vocês acham interessante colocar, fiquem à vontade para mandar para mim. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e vamos nos falando aí. Um abraço.